Olá, ouvintes do podcast Mari pelo Mundo. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Aqui no podcast a gente gosta muito de receber convidados e amigos que contem suas histórias, que inspirem outras pessoas a viajar e a conhecer novos destinos. Hoje o nosso convidado é o Ricardo Lima, da Worldpackers. Bem-vindo, Rick, e muito obrigado por você estar participando do nosso programa. E eu queria começar te pedindo para contar um pouquinho mais sobre as tuas histórias de viagem e o que é que te inspirou a transformar essa grande paixão em negócio. Grato pelo convite, muito feliz por estar aqui. E a viagem acho que foi uma coisa que revolucionou minha vida. Eu nasci em São Paulo, cresci em São Paulo, mas sempre nas férias e eu ia pro interior, onde meu avô morava, e ali naquele sítio são as melhores lembranças da minha vida, assim. E aí, quando eu era mais adolescente, eu ia muito pra praia todo final de semana, até que hoje eu moro aqui no litoral de São Paulo, mas eu sempre ia pra praia. Então, viagem, de alguma maneira, era uma fuga pra mim, mas uma maneira de eu me encontrar, de eu encontrar comigo mesmo. E aí, eu entrei no mercado de trabalho, me formei em economia, comecei a trabalhar em um banco de investimento. Então, eu entrei na roda gigante, né, eles chamam de rat race, né, nos Estados Unidos, né, de entrar nessa corrida atrás de dinheiro, sucesso, fama. E aí eu vi que eu fui pego por essa roda, assim. Quando eu me vi, eu trabalhava no banco, não tinha descanso, não tinha final de semana. Aí chegou um momento que eu falei, não, chega, pedi demissão e fui viajar. Aí eu passei 3 anos viajando, principalmente na África e na Ásia, mas mochilando, conhecendo culturas, pessoas, mas principalmente ressignificando a minha vida, assim. Até então minha vida era viver a rota segura, né? Pois é, que eu vou trabalhar e vou ter essa segurança para eu poder ser feliz na aposentadoria. E aí eu falei, não, eu vou ser feliz na minha vida mesmo, né? Então eu viajei de forma muito simples, mas com experiências que me transformaram de tal maneira que virou um negócio depois desses 3 anos. A Worldpackers, ela veio como um transbordar, assim, né? Eu tava ali vivendo as experiências incríveis, meus amigos falavam, pô, como é que você faz isso? Eu também quero ter essas experiências. E, na verdade, é muito mais fácil, mais simples e necessário, né? Do que todo mundo imagina. Então, a Worldpackers veio desse reencontro meu com o Eric, há 7 anos atrás, e uma ideia de permitir para mais pessoas fazer isso, né? Ter esse jeito de se conhecer e descobrir um propósito, descobrir o que é o mundo, através das próprias experiências, né? Não através de conteúdos, livros, que é o que a viagem é para mim, né? Uma maneira de experienciar a vida por inteiro. Rick, a Worldpackers busca oferecer exatamente uma vivência e experiências diferentes para o viajante, né? E qual é o perfil desse viajante hoje? Hoje a Worldpackers tem mais de 2 milhões de pessoas, então são centenas de milhares de pessoas que já viajaram, que estão viajando de fato, né? E mais outros que estão se preparando ou que pararam por causa da pandemia, né? Então a média de idade ali entre 18 e 35 anos, mas cada vez mais tem gente de 50, 60, 70 até, teve uma vez que eu falei esses dias, de 78 anos. Então a ideia antigamente era para mochileiro, um negócio mais roots, alternativo, e cada vez mais a gente foi saindo dessa imagem e indo mais para uma coisa mainstream, para uma coisa da população geral, né? Então, antes era ficar em hostel, voluntariar em hostel. Hoje a gente tem muito mais ONG, muito mais casas de família, muito mais fazendas. Então, são pessoas que passaram ou por alguma experiência de vida que elas querem uma mudança, seja o fim de um relacionamento, seja a saída de um trabalho, seja eu passei por um burnout na minha vida, né? Um período de depressão. Então, muitas pessoas estão num período sentindo uma ansiedade muito forte, uma tristeza, e não querem mais um estilo de vida com tanta pressão. Então, cada vez mais é menos uma questão de idade na Worldpackers e mais uma questão de mindset. Pessoas que estão em busca de encontrar algo diferente, algo novo, porque a principal dúvida que as pessoas têm é o que é o voluntariado, né? Como assim eu vou viajar voluntariando? Eu vou ganhar dinheiro, eu vou ter que pagar? Então é uma coisa muito nova ainda, que desperta o interesse das pessoas por estar sendo uma experiência completamente diferente da rotina, da zona de conforto. Então eu diria que hoje o público é muito mais uma questão de mindset, pessoas que estão em uma fase de transição na vida. Falar que eu já namorei muito o teu site e já planejei muitas viagens. Ainda não rolou de fazer, mas eu tenho certeza que vai rolar um dia. Mas assim, eu sou bem o intermediário, assim, eu sou mãe e buscar viver experiências novas, assim, e com a minha filha, né? E eu gosto de mostrar no meu Instagram, quando a gente vai em tribo indígena, quando a gente vai em viagens mais de vivências, assim.
E aí estou preparando ela para fazer uma viagem mais longa, porque eu vi na Worldpackers, as experiências são mais ou menos de um mês, né? 2 semanas, um mês, assim. Tem de tudo, assim, geralmente começa com uma semana, mas vai até meses, assim, né? Mas cada vez mais tem gente viajando em família ou em grupos, principalmente a gente tem algumas aldeias indígenas ou fazendas de permacultura, são lugares que permitem mais pessoas irem, né? Antigamente, quando a gente começou o Worldpackers, que eram mais hostels, geralmente eles preferiam uma pessoa só, até para interação com os hóspedes, né? Então agora a gente está com muito mais oportunidade assim, para ir famílias, casais, grupos, mas geralmente tem essa ideia de, não, depois eu faço isso, né? Agora eu não tenho tempo, não tenho dinheiro, ou vai atrapalhar minha carreira, né? Então que a gente fala assim, ó, não tem dinheiro, não é mais uma desculpa, porque você vai ali, não vai pagar hospedagem, você pode ir para algum lugar perto da sua cidade, que você não vai gastar em transporte muito longe. Vários desses lugares têm cozinha, você pode cozinhar no próprio lugar. Quem fala que está com medo da carreira, depende muito de como você coloca isso no seu currículo até, né? Por exemplo, eu fui recepcionista num hostel em San Diego. No meu currículo eu coloquei Customer Service em outro país, né? Então depende de como você coloca isso, né? Se eu falar assim, recepcionista no albergue, eu posso ter mais preconceito do que eu falar, trabalhei com Customer Service. Então assim, a carreira também é um jeito de você se adequar a isso, né? E acho que o ponto principal que é o servir, né? A gente está acostumado na vida com relações transacionais, né? Tudo é o dinheiro. Então, em vez de você pagar para estar ali, você está servindo com as suas habilidades, né? Isso é uma coisa que acontece há milhares de anos, né? A gente vai na casa de alguém, você lava uma louça, arruma um quarto, né? E o ser humano é nômade, né? A gente estava acostumado a ir para outras tribos, e ali você serve, tem essa troca, depois eles vão para o seu lugar. Mas hoje em dia se perdeu, né? E tudo virou muito transacional na sociedade, né? Tanto é que a gente tem uma sociedade tão doente assim, né? Que o dinheiro é o fator de decisão para todas as coisas e o acúmulo de dinheiro é o objetivo final da vida das pessoas. Então, qualquer coisa que você faça que não é acúmulo de dinheiro, sofre um preconceito de alguma maneira. Mas como assim você não está fazendo isso para melhorar o seu acúmulo de dinheiro, né? Em outras palavras, né? Mas quando a gente muda a perspectiva e fala assim, você vai melhorar seu currículo, você vai economizar dinheiro. Eu gasto menos voluntariando do que eu gastava em São Paulo, né? E você vai servir, ajudar uma comunidade, ajudar uma ONG. Então tá ficando um pouco mais óbvio esse modelo, assim. Por isso que eu acho que a gente conseguiu crescer mesmo nesse período de pandemia. Ô, Rick, assim, em relação a crianças também, que é a minha experiência com a minha filha, eu acho muito mais rico essas experiências que você estava citando, porque o olhar de uma criança vivendo uma situação diferente é muito, muito rico, né? Eles têm uma percepção da realidade muito diferente, então a gente acaba que faz 2 viagens com a criança, no que a gente vê e o universo lúdico delas, que é essa visão mais pura que a gente tem, né? Que é uma visão do todo que eu acho que a gente deveria olhar mais para isso, na verdade. Eu queria saber também de você como é que é essa experiência com famílias, assim, qual que é o retorno que vocês têm. Boa. Então eu costumo dizer assim que viajar para mim é uma forma de ser criança novamente, né? É você estar exposto novamente à espontaneidade, né? Que são novas cores, novos cheiros, novas culturas, religiões. Então viajar para mim é muito conectado com ser criança. E viajar com criança, né, eu acho que é uma coisa, ao mesmo tempo tem tanto desafio, para mim é uma coisa de muito aprendizado, assim, né, que eu costumo dizer que a paternidade, de alguma maneira, é o começo da morte, assim, né, porque você passa a deixar a paternidade, né, você deixa de ser as coisas só para você, e começa realmente um serviço para o outro, né? E na viagem, acho que com uma pessoa assim, uma coisa que eu percebi também viajando com meus pais, né? Viajando com a minha mãe e com meu pai, a ordem se inverte um pouco, né? Porque eu sabia falar a língua, eu já entendia mais as tecnologias, né? Então, viajar com os pais e viajar com crianças, eu acho que são experiências de vida, assim, né? E com parceiro também, parceira, né? Costumo dizer que eu conheci minha esposa de verdade quando a gente viajou junto, né? A gente ficou também 3 semanas numa aldeia indígena, no Xingu, ficamos 2 meses na Indonésia, porque no dia a dia, na rotina, você vai para o trabalho, você tem as distrações todas, né? Mas quando você está viajando e está em contato com a pessoa o dia inteiro, é aí que você conhece a pessoa de verdade, né? Então, imagina fazer isso com pessoas que você nem conhece, né? Que é o que o voluntariado te dá, essa possibilidade de você conhecer profundamente pessoas que você não conheceria de forma tão profunda no dia a dia, no trabalho, o vizinho, né? Rick, falando das tuas viagens, conta um pouquinho mais pra gente de quais foram os lugares que mais te marcaram e mais te inspiraram nessa mudança de vida e na busca de autoconhecimento.
Os lugares que mais me marcaram foram lugares que eram completamente diferentes da minha realidade, né? Então, na África e na Índia, principalmente. Então, na África, Uganda eu acabei indo para, acho que uns 12 ou 13 países da África. E Uganda foi onde eu fiquei mais tempo também, fiquei 1 mês e meio. E é onde eu senti... Eu fui para lugares, assim, que claramente não eram turísticos, assim, né? Então, ali que eu tive uma realidade mais profunda, né? E através desses choques com realidades completamente diferentes das minhas, eu sinto que foi onde eu cresci mais, assim, né? Eu morei nos Estados Unidos uma época, morei na Espanha, fui para lugares, assim, dos Estados Unidos, Europa e Argentina, Chile, mas eu sinto que quando eu entrei na África, foi ali que eu falei, nossa, outras roupas, outra forma de comer, outra forma de pensar. E aí quando eu fui para a Índia, aí foi outro momento de, assim, roupas diferentes, cultura, a espiritualidade, as conversas, né? Uma coisa que me marcou muito, eu estava em Rishikesh, no norte da Índia, e aí tinha um rio, né, o Rio Ganges, né? E aí tinha um garoto de 8 anos, e eu falei, você pesca aqui, né? Ele, não, como assim? Eu falei, não, pesca peixe, né? Você não come peixe? Ele, não, eu só como comida. Então, assim, para ele nem considerava peixe comida, assim, né? Então, através desses encontros com coisas que eram realidades tão diferentes das minhas, que eu sinto que eu fui aprendendo muito, né? Então, a África, principalmente ali, a África Central, né? A África do Sul e a África Oeste, eu acho que tem algumas outras questões, assim, né? Mas a África Central ali, eu sinto que foi um lugar que me marcou muito. E a Índia, assim, a Índia inteira, eu fiquei 6 meses na Índia. Foi, assim, uma transformação na minha vida mesmo. Rick, fala pra gente, conta para os ouvintes um pouquinho sobre os destinos que os viajantes estão mais procurando hoje, sobre as experiências que o pessoal está buscando. Hoje em dia, principalmente com a pandemia, né, que tem acontecido, as pessoas buscando mais lugares dentro do próprio brasileiros, dentro do próprio Brasil, mexicanos dentro do próprio México. Então, está acontecendo mais uma busca por lugares dentro do próprio país, né? Antigamente, as pessoas viajavam queriam ir para a Ásia, queriam ir para a África. Então, hoje o que está acontecendo é uma busca grande de lugares de natureza, lugares mais abertos e lugares mais próximos, até por uma questão de economia, né? Então, no Brasil, por exemplo, litoral de São Paulo, litoral do Rio de Janeiro, tem crescido muito as buscas, o sul do Brasil, Bahia, então lugares de acesso mais fácil, até porque para brasileiros, né, tem vários países que não tá podendo entrar, então tem esse movimento de viagens, ficar mais tempo em menos lugares abertos, de natureza e mais próximos de casa, né? E onde próximos dos centros urbanos que a gente tem, São Paulo e Rio principalmente, os litorais estão muito demandados agora. Ô Rick, eu tô escrevendo justamente sobre isso, não é justamente sobre isso, mas essa questão do travel office, da gente conseguir ter mais liberdade agora, conseguir viajar enquanto trabalha, que era uma realidade para muita gente, agora tá para todo mundo home office. E aí eu imagino que a busca tem aumentado também nesse sentido, de lugares que você possa oferecer, servir, mas ter um acesso à internet e conseguir fazer tudo junto. Sim, tem essa questão da internet que hoje em dia, na minha época, não tinha, né? Quando eu fui viajar, eu fui sem telefone, sem computador, faz 10 anos já agora, né? Então, com a internet, hoje as pessoas têm buscado lugares que já tem um Wi-Fi, né? E tem vários lugares que ainda não tem, né? A gente tem muito lugares, fazendas, principalmente casas e fazendas mais afastadas, que a internet não é tão boa. Então, como cada vez mais tem mais nômades digitais, pessoas que podem trabalhar de qualquer lugar, a busca por lugares com internet está crescendo bastante e tem lugares que ainda não tem, né? Então, isso é uma coisa que fica além do nosso controle, assim, resolver. Mas tem muito lugar que tem, né? Então, a gente colocou na plataforma mesmo um símbolo grande ali para lugares que tem um bom Wi-Fi, né? Que é uma inovação que a gente teve que trazer na plataforma, que as pessoas estavam buscando cada vez mais isso, né? Então, a gente sempre trazer a questão de viajar para se conectar com o local, mas hoje a verdade é que é muito difícil, eu digo por experiência própria, né? É muito difícil para algum lugar ficar sem internet, né? Eu fiquei essas 3 semanas aí no Xingu, que era totalmente desconectado, mas a verdade é que, assim, dado família, negócios e vida, é muito difícil estar desconectado da internet hoje, né? E o que eu acho que fica sendo até uma dificuldade para se conectar na viagem, né? Porque antigamente eu lembro que as pessoas conversavam muito mais, hoje você chega numa mesa assim, tá cada um no seu celular, né? Então eu debato muito internamente essa questão da tecnologia e das viagens, assim, né? Tem vários benefícios, né? Mas também o malefício também é bem grande. Oi, Henrique. A imagem que a gente tem de viagem transformadora é sempre um indivíduo solitário viajando pelo mundo em busca de autoconhecimento e de descobertas. Mas quando perguntamos como é que se dá esse processo, ou mesmo as viagens que você está comentando com a gente, geralmente estão envolvidas
muitas pessoas, encontros pessoais, tanto no local como pessoas que compartilharam a viagem com você em algum momento. O quanto a pessoa tem que estar preparada e aberta, ou como ela pode se preparar para que a viagem cumpra esse objetivo de ir além, de ser uma viagem transformadora e não apenas uma viagem turística? Ótimos pontos. Eu sinto que não necessariamente tá sozinho a transformação é maior ou menor, mas eu acho que sozinho facilita as conexões, né? Geralmente o que mais marca nas viagens são as conexões que a gente faz, né? Além de uma natureza maravilhosa, passeios incríveis, mas as conexões ali com outras pessoas, né? Então, sozinho acaba que você tá mais aberto a certas conexões. Às vezes você tá num grupo e aí você acaba, por vergonha da língua ou por vergonha de se expor, acaba ficando mais fechado no grupo, assim. Então, mas não necessariamente isso seja bom ou ruim, assim, né? Às vezes as conexões com as próprias pessoas que foram com você são maravilhosas, né? Mas essa viagem de você conhecer profundamente um local, geralmente as pessoas sozinhas acontece de se conectarem mais, né? Ou pessoas que estejam na mesma vibe, né? Viajando numa pegada parecida, assim. Mas geralmente tem essas restrições, essas vergonhas em relação à exposição. Até para a pessoa local, quando vê um grupo de pessoas, acaba sendo uma relação diferente, assim. E a transformação, eu acho que ela vem desses encontros, mas ela vem muito também desse tempo de reflexão, né? Quando a gente está na rotina, no batidão, na pegada, no trabalho, fazendo as mesmas coisas, mesmos caminhos, acaba que a gente não está muito presente, né? Então a gente vive mais nessa rotina, nessa vida mais mecânica, né? Na viagem a gente está mais presente, mais aberto, né? E tem gente que viaja com um roteiro certinho, eu vou dormir nesse lugar, eu vou almoçar nesse lugar, eu vou nesse passeio, e você acaba ficando muito limitado àquele roteiro específico, que é a experiência que uma outra pessoa teve e classificou como boa, e por isso que você acha que tem que ter, né? E muitas pessoas também viajam hoje para postar no Instagram. Eu fui para a Indonésia no ano passado, e tem um lugar lá em Nusa Penida, numa ilha, que o pessoal do Instagram tirou algumas fotos ali, ficou muito bom. De repente todo mundo começou a ir lá e o lugar está destruído assim hoje, né? Porque não comportava o tanto de turista que foi, e acaba sendo um turismo muito predatório muitas vezes, né? Que é só para retirar do lugar, né? Não é para contribuir, é só para retirar, nesse caso, retirar uma foto bonita para ganhar like dos amigos e outras pessoas, né? Mas acaba sendo viagens só para tirar, né? Eu acho que a gente não pode mais ter essa mentalidade, né? Não para nada na vida, né? Mas na viagem especificamente, a gente tem que contribuir. O turismo de base comunitária, o turismo que vai lá para realmente contribuir, você ter uma experiência boa, você dar e receber, né? Não só você tirar, né? E acaba geralmente enriquecendo alguns poucos empreendedores locais ali, ou redes grandes, né? Enquanto a população local fica pior do que estava antes do turismo chegar, né? Ô, Rick, eu sinto que tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo, porque todos os grandes centros fecharam e todas essas cidades pequenas que têm uma estrutura melhor estão recebendo mais pessoas. Até mesmo você falou desse movimento Neto do Worldpackers, que está todo mundo procurando pequenas cidades no próprio Brasil, assim. Então eu sou otimista. Tem muita gente que está pessimista, mas eu sinto que é o momento do brasileiro redescobrir o Brasil e as pessoas de outras nacionalidades descobrirem essa riqueza. A questão da alimentação mesmo, comidas mais naturais e tudo que isso gera, que é a cultura, que é a música, que é, enfim, tudo, né? São nossas raízes. Então, nessas viagens que eu tenho feito internamente, eu tenho sentido muito esse clima, assim, muito mais o Brasil, muito mais o que é ser brasileiro, sabe? Lindo, tem essa possibilidade, né? Acho que a gente tem uma possibilidade de evolução aí, né? Mas também, às vezes, eu era... No começo da pandemia, eu fiquei bem otimista com o que aconteceria com pessoas refletindo sobre as coisas em casa no tempo, né? Fora todos os desafios, né? E todas as fatalidades que aconteceram. Mas eu vejo que com as aberturas, assim, né? A gente viu muito isso no Réveillon, né? Conheço muita gente que foi para aglomerações, festas, e eu falo, caramba... Então, por um lado, acho que tem uma evolução de consciência, né, um potencial de evolução de consciência, mas, por outro lado, tem muita gente que está desesperada para voltar ao que era antes, né? Eu preciso ir logo para tirar foto da Torre Eiffel, né? Para aquela minha viagem naquele hotelzão de luxo na Tailândia. Então, acho que tem essa possibilidade de expansão. Eu também prefiro ser otimista, mas, assim, tem muita gente que está querendo voltar ao normal, e esse normal antigo tinha vários problemas, né? Tinha várias desigualdades, destruição do planeta, né? A gente lembra no começo da pandemia, né? Aqueles animais entrando nos aeroportos, né? Aquela
volta da natureza para vários lugares. Isso aí já durou pouco, né? Então eu prefiro ser otimista também, mas os dados eu acho que eles são bem contraditórios, assim, né? No Brasil, principalmente, né? Parece que a memória é muito curta, assim. E a questão do tempo da viagem. A gente, quando sai da nossa rotina, demora um certo tempo para realmente relaxar e começar a entender sobre o outro lugar, né? Até mesmo para desconectar um pouco, a gente demora, parar de ver e-mail com a mesma frequência. Você deve ter o feedback dos viajantes. Qual é a importância do tempo da viagem nessa sua experiência para a pessoa realmente ter um impacto com isso tudo? Ótima pergunta. Tem aquelas viagens aceleradas, né, de um final de semana ou de uma semana, assim, que você vai para, acho que o clássico brasileiro que vai para Europa ali na primeira vez, aí ele vai para 5 cidades em uma semana. Então no final o que ele conheceu foram aeroportos, né? Então, eu conheço, e assim, as pessoas usam umas palavras assim que eu acho muito doido, né? Eu fiz tal coisa, eu conheço tal coisa assim. Eu não sinto que eu não conheço nem São Paulo, que eu morei por 30 anos lá, assim, né? Então, essas palavras conhecer, fazer, acabam tirando o que a viagem para mim de fato é, né? Que é uma experiência, assim, mágica, né? De presença e de espontaneidade, né? Mas a gente acaba fixando muito na viagem como um produto, né? Então, a viagem, acho que é menos até uma questão do tempo, mas eu percebo na prática que, assim, pelo menos 2 semanas no lugar, pelo menos alguns 4 dias para você saber lembrar onde fica o banheiro, sem ter que pensar tudo a vez onde é que é o banheiro. E aí 2 semanas num lugar só, você começa a já ter princípios de relações, né? E aí quanto mais eu vejo que melhor, assim, né? Na minha experiência pessoal, 3 meses num lugar é quando eu consigo desconectar, né? Do e-mail, de várias coisas dos vícios, assim, né? Pra estar imerso mesmo, assim, né? Então, uma experiência mais profunda mesmo, 3 meses. Mínimo no mesmo lugar, 4 dias. E 2 semanas eu acho que já começa a ter os benefícios, assim, né? Mas isso é a minha opinião pessoal, né? O que eu vejo na Worldpackers ali é que tem a média ali, são 21 dias, na verdade, no total, sendo que pessoas ficam 6 meses, né? Pessoas que ficam 4 dias. E muita gente ali entre 2, 3 ou 4 semanas no lugar. Isso tem cada vez mais com a pandemia aumentado e pessoas buscado ficar mais para 4 semanas do que para 2. Não, eu pergunto também porque a pessoa às vezes precisa se preparar. Ela vê um programa de um mês e talvez não saiba se vai dar certo para ela ou não. Então, pelo menos começar com 4 dias, começar com 1 semana, ver qual é a experiência, se ela se sente bem ou não, para depois se jogar em 1 mês e 2 meses, 3 meses, 1 ano, o que seja, né? Eu acho que cada um tem, assim, os seus medos, os seus limites, e eu acho que a experiência é válida para todo mundo, né? É só o tempo de quando começar e como começar. Verdade, o importante é ir mesmo, né? Porque se eu vou esperar eu ter 3 meses pra ir, pode ser que eu nunca vá, né? Então, você tem um final de semana, vai no final de semana mesmo, né? Muita gente pergunta assim, quantos países você já foi, né? E pra mim a verdade é que isso é irrelevante mesmo, assim. Eu nem sei, na verdade, eu sei que foi entre 60 e 70, mas é tão irrelevante porque às vezes você vai pra mesmo país que você tá, pra outra cidade, e tem uma experiência muito profunda, marcante, né? É muito mais pelas experiências do que pelo tempo e pelo espaço, né? É física quântica também, né? O tempo e espaço são relativos, né? Mas a luz não é, né? Acho que no caso da velocidade da luz, no nosso caso, é a experiência, né? A experiência que você pode ter um dia, né? Num lugar ali, um dia de presença, de transformação, pode ser muito maior do que o cara lá que foi para todos os países do mundo e vira um produto isso, né? Eu fui para todos os países do mundo, né? E eu não acredito que quem foi para mais países ou ficou mais tempo é quem tem mais transformação, mas sim quem estava mais aberto àquilo, né? Então, por isso que tem muita gente que fala da idade também, né? Mas será que eu tô muito velho, tô muito novo? Não tem idade, assim, né? Realmente a idade é uma questão interna, né? Uma questão de ponto de vista. Eu conheço gente de 20 anos que tem mais de 100, né, internamente, e gente de 80 que é um garoto. Oi, que eu ia te perguntar exatamente isso agora, porque eu acabei de voltar da Praia do Rosa e eu tive essa sensação de que tudo acontecia de uma maneira muito intensa, como se eu fiquei 1 semana, mas parece que eu fiquei, assim, anos, que as conexões com as pessoas são
Então, e por um acaso eu abri aqui o World Packers e vi que vocês têm lá muita opção na Praia do Rosa também, hein? Tô achando que eu vou voltar pra lá. Tem muito lugar no litoral, assim, esses lugares assim que são paradisíacos, né? Eu passei no ano retrasado, eu estive ali no Rosa também, um lugar lindo, mágico, eu quase falei, vou morar aqui, que é muito lindo mesmo, assim. Então, eu vejo que nos lugares de natureza as pessoas também estão mais receptivas de alguma maneira, né? Estão meio fora, assim, dessa corrida louca pelo acúmulo, fugir da escassez e pertencer ao grupo ali. Então eu gosto muito de lugares de natureza também, e a verdade é que o Brasil tem lugares lindos demais, né? Acho que outra coisa boa da pandemia é que as pessoas passaram a conhecer bem o Brasil, que é tão mágico, né? Então eu tenho muito amigo, conheço vários países da Europa, mas nunca foi pra Amazônia, nunca foi pro Sul, nunca foi pra Bahia, nunca foi pro Pantanal, e nada contra, assim, né? Que são escolhas individuais, né? Mas no Brasil a gente tem esse complexo meio de vira-lata, assim, né? E nada contra vira-lata também, porque eu tenho um vira-lata, o Guaraná, ele é maravilhoso. Mas tem essa ideia de que o outro é melhor do que o nosso. E uma última pergunta, você, depois que fez uma viagem que foi realmente transformadora e que você conseguiu se abrir e teve essa conexão com o lugar, você acha que virou uma chave e toda viagem a partir dali você teve essa mesma abertura, conexão, ou é um eterno aprendizado, cada viagem de um jeito, e tem viagens que isso não acontece? Boa. Eu sinto que é mais essa segunda opção aí, o eterno aprendizado, porque às vezes eu volto assim, eu falo assim, nossa, tô iluminado aqui, né? Aí sai ali o ônibus atrás, eu já fico puto de novo, assim. Então eu vejo que é um aprendizado a cada viagem, assim, cada viagem eu tento tratar assim, eu não sei nada, né? Eu tento olhar com esse olhar de criança mesmo, de não sei, deixa eu ver o que porque quanto mais certezas eu tenho, mais empacado eu tô, né? Então várias vezes eu me vejo com mais certezas do que dúvidas, aí eu preciso viajar de novo, né? Então a viagem acaba sendo, mas eu viajar nesse estilo, assim, né? Eu lembro quando eu fui pra Índia, eu tava em Dubai, eu comprei um bilhete pra Índia, pra qualquer lugar, né? A gente foi literalmente pro aeroporto, falei qual que é o lugar mais barato pra Índia, e era Tiruvananthapuram, que era no extremo sul da Índia, e eu acabei lá por causa disso, né? Então, se eu tivesse pesquisado ou feito coisas, eu teria tido uma outra experiência, né? Então, esse olhar novo que a viagem traz, a viagem nesse estilo um pouco mais desapegado, assim, né? Óbvio, tem que ficar atento com questões de segurança, dinheiro, né? Não tô falando pra fazer isso, exatamente isso que eu fiz. Mas pra mim é sempre um aprendizado. Como eu vou viajar de novo, eu começo a ter muito plano, começo a ter muito... Eu falo, eu tô indo ali pra curtir, né? Se eu começo a falar, não, tem que ir pra tal lugar. E uma coisa que eu fico louco também é quando as pessoas falam assim, por exemplo, você foi pra aquele museu tal? Aí eu falo, putz, não fui. Então você não conhece Paris, né? Então, mas a experiência que eu tive é uma experiência diferente da que você teve. E você julgar que o conhecer um lugar ir tendo naquele lugar específico, eu acho que é uma forma de comparação que volta para essa separação e ignorância que a sociedade vive, né? Eu acho que a viagem ela pode ser realmente um antídoto para isso, se ela é encarada como isso, né? Uma forma de autoconhecimento, uma forma de você realmente estar aberto para conhecer o novo, né? E tem perrengue, né? Eu tive vários perrengues, caí da moto na Tailândia, fiquei no meio do deserto do Saara com uma diarreia sinistra. Então acontecem uns perrengues aí que são aprendizados também, né? Viajar sem perrengue não tem, né? E uma coisa que eu gostava muito de fazer, né, é sair andando. Então eu saio andando num lugar, não sei onde vai dar, não sei que horas que eu vou chegar, não sei o que eu vou fazer lá. Então vamos pegar uma hora aqui pra gente sair andando, e aí a gente vai, de repente a gente conhece alguém, conhece algum barzinho, conhece algum restaurante, ou a gente só anda e volta, sem um destino específico. O que você falou no início, a gente tem que se autoconhecer e buscar o que é melhor pra gente numa viagem, não o que a gente acha que vai ser melhor porque o outro fez e foi incrível pra outra pessoa, né? E no blog a gente faz a mesma coisa, a gente dá as dicas, conta a nossa experiência para a pessoa criar a sua própria experiência, mas com segurança, tendo assistência médica, tendo o roteiro aéreo e não perdendo esse tempo que ela teria para descobrir a cidade para resolver problema de aéreo, de hospedagem, de transporte, né? Mas a experiência em si na cidade, eu acho que cada um tem que ter a sua, né? Isso é um serviço maravilhoso que vocês fazem, né? É um serviço muito útil para as pessoas, para dar essa calma, né? Porque é muito mais uma questão de calma, de paz de espírito, assim, né? Para você poder ir, né? Porque o importante é as pessoas irem, né? Então, se você está inspirando, incentivando as pessoas a irem, dando esse contexto, identificando os lugares, os riscos e tudo, você está ajudando as pessoas a irem terem a própria experiência, né? E também, se a pessoa for e quiser ter a mesma experiência que você teve, você não vai poder impedir ela também, né? E mesmo essa pessoa que teve isso, com certeza ela vai ter, mesmo com tudo
planejado, com certeza alguma coisinha vai sair do planejado, algum encontro ela vai ter que vai abrir uma possibilidade na cabeça dela ali de alguma mudança. Então acho que essa possibilidade que a viagem traz, o incentivar isso já é um serviço lindo de transformação para o mundo mesmo, assim. Porque você viaja, você vê num hostel, por exemplo, um judeu e um palestino na mesma mesa, um americano e um russo, assim, viajar é você deixar esses estereótipos de lado, né, no longo prazo, eu diria, mas você tá em contato com a humanidade do outro, né? Então um judeu e um palestino, os dois escovam os dentes, os dois comem, os dois dormem, né? Então eles são iguais, são seres humanos, né? As diferenças são muito mais ideológicas e mentais do que concretas, né? E na viagem ajuda a perceber isso, mesmo viajando de forma planejada. E eu acho que você deve sentir um pouco como a gente se sente, só que talvez numa escala maior, de como é recompensador ajudar uma outra pessoa a ter uma experiência de viagem, uma pessoa que nunca saiu do país ou nunca saiu da sua cidade, e depois ela voltar pra gente e falar, nossa, foi incrível, obrigada pela ajuda, e eu acho que isso move a gente a continuar incentivando cada vez mais. Sim, e continue, porque é lindo, assim, muitas vezes trabalhar com viagens não é uma coisa que vai dar muito dinheiro, a menos que você queira fazer aquelas coisas, eu vou fazer uma indústria do luxo aqui, né? Mas fora isso, geralmente você poderia ganhar mais dinheiro de um outro jeito, mas você tá ali muito pelo propósito, né? Então, assim, que é parte desse propósito isso, né? Por isso que a gente agradece a tua participação e divulgar também a Worldpackers, porque são opções, são outras formas de criar essa experiência e tão recompensadora pra gente, né, e para as pessoas que vão realizar. Eu quero agradecer mesmo, eu quero agradecer vocês pelo ser, primeiro, para mais gente viajando, acho que é bom de qualquer jeito, né? Claro, eu tenho que cada vez mais tomar mais consciência, né? A gente viajando, a gente tem a questão da poluição, do carbono, tem a questão do turismo predatório, então acho que viajar tem uma possibilidade de ser algo muito bom, mas a gente tem que estar atento a isso, né? Então, e qualquer maneira que viajar, não necessariamente só de Worldpackers, assim, ou qualquer forma de viajar ou de voluntariar, eu acho que é muito bom. E queria também recomendar o meu podcast, né, o Abrindo Caminhos, que é onde eu acabo conversando, eu não falo muito sobre viagens lá, mas sobre temas que vão desde ayahuasca, psicodélicos, foi um pouco sobre afroturismo, mas trago vários terapeutas, médicos, né? O da semana passada foi sobre cannabis medicinal. Então eu trago temas que são controversos, mas que abrem possibilidades de novas perspectivas, assim. Então acho que é uma coisa que eu tenho gostado de fazer, conversar sobre e aprender sobre temas aí que também fazem abrir a cabeça, assim como a viagem faz. Aproveita e deixa certinho o endereço do site, do podcast, para quem está ouvindo entrar em contato e conhecer também. Boa, então o podcast está no Spotify, no YouTube, se colocar Rick Lima, R.Q. Lima, Abrindo Caminhos, encontra lá. A plataforma Worldpackers é WORLDPACKERS.com e o meu Instagram, onde eu acabo divulgando tudo isso, né, que é o Rick Lima, R.Q. Lima, no Instagram, acho que é o jeito mais fácil de entrar em contato. Tem o meu site também, ricklima.com, e tem um livro também que eu escrevi, que é um livro que está gratuito no meu site, chama Da Frustração à Transformação, que eu compartilho na minha vida, tendo passado por depressão, tendo passado por essas viagens, tendo empreendido e hoje tendo uma vida mais em equilíbrio na natureza. Então eu fiz e disponibilizei de graça mesmo para mais gente que está em momentos de frustração aí poder se inspirar também. Rick, eu queria agradecer porque a gente combinou um horário menor, mas o papo estava tão fluindo que a gente acabou perdendo a noção da hora. Eu queria te agradecer porque realmente vieram vários temas que eu estava vivendo e pesquisando e meio que deu uma alinhada aqui. Eu vou ouvir o podcast também para aprender mais sobre todos os tipos de viagem que a gente adora. E eu que agradeço pelo carinho, pelo tempo. E papo bom é assim, né? Nem olhei a hora aqui, porque papo bom é esse, as crianças também permitiram aqui a gente trocar ideia de boa, né? E a gente vai escrever um post para quem está ouvindo, um post no blog maripelomundo.com.br, e a gente vai deixar lá todos os links para consultar o livro e o podcast e o site. Obrigada por participar, Ricardo. E eu espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio e das nossas dicas. Participe enviando a sua sugestão, as perguntas e curiosidades. Siga o podcast no Instagram, @podcast.maripelomundo. O nosso podcast de viagem foi idealizado e é realizado pela equipe do blog Mari Pelo Mundo e a gente fica feliz de contar com a participação de convidados e amigos. Assine o feed, curta e compartilhe as nossas dicas com os amigos. Conte conosco também sempre que quiser organizar uma viagem. E até a próxima!